Bom dia, vamos ao nosso texto. Segundo o contexto, Jesus havia acabado de multiplicar os pães e o texto de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22, nos diz assim: Logo a seguir, logo após multiplicar os pães, compeliu Jesus os discípulos a embarcarem e passarem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, segundo o Evangelho de Marcos, entre 5 e 6 quilômetros de distância da margem. E ele estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite, isso é, entre 3 e 6 da manhã, a quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi a ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Subiram ambos para o barco e cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente este é Filho de Deus." Esse texto das Sagradas Escrituras hoje me chama a atenção por fato de que Jesus tem tudo sob controle. Tudo sob controle. Ontem conversava com vocês sobre o fato de ele expor seus discípulos à tempestade do mar da Galileia ou do lago da Galileia, para que eles não ficassem expostos à tentação da tempestade do poder político, da tempestade do poder de ter um rei ao lado deles, multiplicando pães e matando a fome de todo mundo. Não era isso que Jesus intentava e não foi nisso que Jesus deixou seus discípulos sucumbirem. É melhor estar exposto às tempestades do lago, é bem melhor. É por isso que muitas vezes nós passamos por tempestades duras, cruéis, e no final delas podemos falar como falou o salmista no Salmo 119: "Foi-me bom ter passado por aflições, para que eu aprendesse da tua lei." Muito bem, hoje, falando sobre Jesus ter tudo sob controle, acho de uma singeleza o evangelista dizendo que Jesus despede os seus discípulos e ele vai ao monte a fim de ficar só em oração. E diz o texto: "E lá estava ele só." Jesus tem tudo sob controle. E ele tem tudo sob controle porque ele tem uma vida voltada ao Pai, uma vida em harmonia ao Pai, uma vida de intimidade com o Pai. Ele quis ficar só com o Pai e ficou com o Pai só. E é interessante porque a solidão em oração com o Pai nunca é solidão. É sempre uma oportunidade de abrirmos o coração, é sempre uma oportunidade de colocarmos diante do Pai, que vem em secreto, tudo aquilo que é preciso ser colocado em secreto. Porque o Pai, de quem nós precisamos recompensa, Ele nos recompensará. E é interessante observarmos que Jesus, Ele necessariamente aqui não faz um discurso sobre oração, Ele ora. Nós conhecemos muito sobre oração. Mas se tem uma coisa que fazemos tão pouco é orar.
Orar deve ser a respiração da nossa alma. Orar deve ocupar o primeiro lugar do nosso dia, deve nos acompanhar durante o dia, porque o apóstolo nos ensinou a orar e sem cessar. Orar deve nos levar a estar diante do Pai por tudo, em súplicas e orações por absolutamente tudo. E Jesus não dá aqui um tratado sobre oração, mas ele ora. Seria muito interessante se soubéssemos menos de oração e orássemos mais. Ainda na época que me preparava para o pastorado, um amigo meu falou assim: é muito triste como os servos do Senhor oram tão pouco. Aí eu brinquei com ele, falei: rapaz, você está sendo exagerado. Ele falou assim: ó, quer ver como é que funciona? Nós vamos lá para o Salão Nobre, uma parte do local onde a gente ficava no internato, e ele disse: nós vamos para lá, para o salão. E eu vou falar que eu vou voltar para o quarto para buscar uma Bíblia para a gente fazer uma reunião de oração. E você vai ver quantos ficam. Bom, não vou nem te contar o resultado final da história, mas o desafio para mim, para você, não é criticar os outros se eles oram. É como Jesus decidir ter uma vida de oração e nos colocarmos nela, não como apenas intenção, mas fato. Ele queria ficar só para orar, e lá estava ele. Pai, nos ensina a termos um momento entre nós e Ti, e que, como Jesus, possamos não só apenas ter intenção, mas realizá-la. Em Cristo. Amém. Um dia abençoado e em oração para mim e para você.